Muito boa tarde a todos e a todas. Começava, obviamente, por 2 ou 3 agradecimentos que eu acho que são não só devidos institucionalmente, mas sentidos. Queria, em primeiro lugar, agradecer a possibilidade de mais uma vez estar convosco aqui na Madeira. Nos últimos 2 anos em que fui secretário-geral, indo um bocadinho mais atrás até 2009, foram mais de 10 as oportunidades que tive de partilhar momentos convosco, sejam congressos regionais, seja acampamentos regionais, as semanas federativas, as próprias campanhas duras que travámos em vários momentos, e por isso a minha primeira palavra é de agradecimento a todos os militantes da JS Madeira, a todos os militantes que não abdicaram de fazer política, de ter uma intervenção cívica presente sempre que foi necessário, e obviamente àqueles em especial que hoje terminam o seu percurso e que por isso também merecem um agradecimento especial e merecem também essa nota de reconhecimento por parte de todos os socialistas. E obviamente também começava por dar os parabéns a quem hoje pela primeira vez é eleito para órgãos regionais da JS Madeira, para quem pela primeira vez participou num congresso regional, porque isso também é fundamental para recordarmos porque é que aqui estamos, porque é que intervimos politicamente, porque é que reconhecemos o valor das nossas instituições democráticas no seio do Partido Socialista e no seio da Juventude Socialista e, portanto, também recordar porque é que estamos num congresso, porque é que passamos um sábado, uma manhã e uma tarde de sábado a discutir as coisas que nos dizem a nós respeito e aos nossos concidadãos. Mas queria, obviamente, também dar uma especial nota de agradecimento ao Vítor Freitas, porque também tem um percurso na Juventude Socialista, não só no plano regional, mas também no plano nacional. É uma figura que é uma referência para quando se fala da Madeira e, por isso, também poder estar neste congresso, que para ele foi o primeiro enquanto Presidente do PS Madeira, para mim será o último enquanto Secretário-Geral da JS, em que podemos partilhar este espaço para também dar essa nota e dar também a nota de confiança que sei que o trabalho da Juventude Socialista e do Partido Socialista representam uma mesma batalha, representam um mesmo objetivo conjunto e, portanto, especialmente quem sabe e quem já passou por estar do lado de cá e ter que fazer esse trabalho, ter que fazer essa ligação, entenderá e compreenderá e ajudará a Juventude Socialista a potenciar ao máximo os nossos valores e os nossos ideais. Queria também agradecer aos mais dirigentes do PS Madeira que aqui estão, em particular também os que são deputados na Assembleia Regional, Carlos Pereira, que aqui está connosco também um abraço especial aos Jacinto Serrão, com quem, enfim, também vejo mais vezes do que aos demais na sala, uma vez compartilhamos um espaço em Lisboa, mas também, obviamente, uma nota especial que queria deixar à Secretária-Geral cessante, à Karina Ferro, porque também, sim, sinto-me responsável por lhe ter roubado, não muito, porque enfim, a distância também não permitia roubar mais tempo, mas também por ter roubado tempo que ela teria para dispor aqui na JS Madeira, porque também integrou o Secretariado Nacional, também foi um elemento fundamental e relevantíssimo para colocar esta estrutura também no seu papel determinante de estrutura regional, mas com um peso e com uma palavra e com uma responsabilidade nos nossos destinos coletivos. E acho que essa também é a diferença que a JS Nacional e a JS Madeira e a JS Açores têm sempre procurado fazer ao longo da sua intervenção pública. Nós não acreditamos que a JS Madeira e a JS Açores são realidades distintas e autónomas no sentido de não nos interessarem e de estarem distantes das nossas preocupações, antes pelo contrário. Fazemos parte e integramos sempre, permanentemente, a mesma batalha, os mesmos compromissos e, portanto, é tão significativo e tão relevante para nós ser socialista em São João da Madeira como na Madeira. E por isso mesmo, um agradecimento especial à Madeira. E já agora que falei de São João da Madeira, também saudar o Pedro Nuno Santos, que está na sala e que nos acompanhou na sessão de abertura do Congresso. E, finalmente, uma nota também para quem hoje é eleito e reeleito e nas pessoas do Orlando por um lado e do João Franco do outro, saudar mais uma vez, e agora institucionalmente, com a devida pompa, mas saudar devidamente os órgãos eleitos. Porque o trabalho aqui hoje é um trabalho de continuação, é o prosseguir de um projeto para esta organização, é o prosseguir de um projeto que eu venho acompanhando desde há bastante tempo e, portanto, já é o segundo congresso em que estou, estive em 4 acampamentos, portanto, conheço bem de perto a realidade da Madeira e sei bem o desafio que têm pela frente. E, portanto, ao Orlando e ao João, os parabéns e o voto de confiança renovado pelo papel que têm pela frente. E é importante refletirmos conjuntamente sobre isto, é importante revermos os estatutos, é importante aprovarmos as moções, é importante termos presentes aqueles que são os instrumentos de construção e de diferença que temos que fazer para mostrar que é possível um caminho diferente. Porque fazer política na Madeira não é, de facto, igual
não coloca os mesmos desafios que coloca ter atividade política e intervenção cívica noutros pontos do país. E eu acho que isto tem que ser enfatizado. E não é enfatizado no sentido de dizer de uma forma condescendente, é difícil da Madeira, como que desculpabilizando. Nada disso. É reconhecendo o valor da luta dos militantes da JS e do PS Madeira. É reconhecendo a dimensão do desafio que têm pela frente e apoiando esse desafio que têm pela frente. Porquê? Porque democracia real não é apenas uma caricatura de democracia como enfrentamos aqui na região autónoma da Madeira. E não é um problema dos madeirenses, é um problema de todos os portugueses. Porque se a qualidade das instituições democráticas na Madeira não é suficiente, a mim, enquanto residente em qualquer ponto do país, não me satisfaz e não sinto os valores de Abril realizados enquanto não houver transparência na Madeira. Enquanto não for clara a separação entre interesses privados e interesses públicos na Madeira. Enquanto não for garantida verdadeiramente a liberdade de imprensa na Madeira. Enquanto não houver respeito pelas oposições na Madeira. Enquanto as instituições nacionais ou regionais não forem respeitadas na Madeira. É uma causa de todos nós e a JS tem-no afirmado desde há muito tempo no plano nacional e no plano regional e sei que posso falar pela JS de ontem, de hoje e da amanhã. Continuará a ser a nossa causa até conseguirmos de facto trazer a qualidade que a democracia merece e que os madeirenses merecem para as suas instituições autonómicas. Mas já seria mau, evidentemente, estar num sistema político autonómico menos que perfeito, para ser muito eufemístico, mas pior que isso é estar num sistema menos que perfeito que ainda por cima aos cidadãos nada de traz de verdadeiramente representativo e significativo para a sua qualidade de vida. Porque se olhamos para aquilo que é o legado destes anos de governação, passados os anos do deslumbramento, em que de facto era possível tentar convencer as pessoas que betão significava prosperidade, hoje é absolutamente claro, especialmente para os jovens madeirenses, é hoje particularmente claro que esse betão não só não alimenta, como não qualifica, como não traz diferenças na competitividade e como não traz qualquer vantagem significativa para o progresso desta região. E por isso... E por isso, daqui afirmamos que é diferente o caminho que sempre traçaríamos. Porque seria um caminho assente no potencial humano de cada pessoa e que permitiria ter reforçado as qualificações dos jovens e das jovens madeirenses. Teria sido um caminho que teria feito melhor aproveitamento dos fundos comunitários que esta região, enquanto região ultraperiférica, poderia ter beneficiado. Seria um caminho diferente, porque seria um caminho que teria aproveitado os recursos naturais tão ricos, tão ambiciosos que esta região tem para oferecer e reduzir as gritantes desigualdades que ainda hoje subsistem na região autónoma da Madeira. 36 anos de oportunidades perdidas. 36 anos de deitar fora aquilo que não só a nossa integração na União Europeia, como a nossa possibilidade de, através do regime autonómico que a Constituição criou, fazer a diferença. E desperdiçados foram estes 36 anos. Desperdiçado foi todo este tempo que hoje, num momento de crise, num momento de dificuldade, evitaria a dose de sacrifícios e a dose de miséria que está a ser prometida como a única salvação para as pessoas que estão a sofrer na região autónoma da Madeira, também no país, mas significativamente aqui, porque a diferença sentir-se-ia hoje se não tivéssemos construído um gigante de betão, mas com pés de barro, porque faltavam as qualificações, porque faltava a aposta nas pessoas, porque faltava o desejo de construir uma sociedade mais justa. Sem isto não iríamos e não vamos a lado nenhum, e sem isto, por isso, é preciso recusar este modelo de governação e é possível e é necessário tirar a página. E, portanto, num momento de falência da legitimidade, enfim, é claro para todos, só quem não pega num jornal, não vê aqui na região autónoma da Madeira ou em qualquer lugar, não vê que há, de facto, um modelo de governação, um modelo de legitimidade que se está a desfazer e a desfaralar claramente, consoante as pessoas se vão apercebendo. Consoante lhes vai batendo à porta as dificuldades e elas vão percebendo, bom, estas opções estratégicas dos últimos anos de facto não fizeram sentido e estas opções estratégicas estão a ser cobradas de forma muito cara e de forma desnecessária e por isso temos hoje, de facto, um momento de mudança significativa daquilo que é a percepção dos cidadãos em relação às suas instituições, em que a exigência vai ser cada vez maior e por isso também a nossa responsabilidade vai ser também cada vez maior. E é por isso que também, repetido o que há bocadinho dizia, é por isso também que ser importante afirmarmos
a coesão e a coerência do que sempre dissemos. Porque sempre fomos tendo razão ao longo destas últimas décadas, sempre fomos tendo razão quando apontámos estes erros, mesmo quando eles não eram tão visíveis, porque estavam mascarados, porque estavam cosmeticamente escondidos através da aparente prosperidade. E por isso hoje que temos razão, temos de ter também a força, a determinação para afirmar esta mesma razão. E temos exemplos, e não me alongaria muito, mas temos logo duas áreas nas quais é possível demonstrar, aliás, qual poderia ser uma opção diferente. No emprego e na educação. Nós olhamos para a região autónoma da Madeira e verificamos que, apesar do leque de competências de que o Governo Regional dispõe, nada é feito no sentido de promover e combater o desemprego jovem, naquela que é a região do país que tem a taxa mais elevada de desemprego entre os jovens, acima dos 50%, e seguramente penalizando não só esta, mas as futuras gerações e a futura qualidade de vida dos residentes na Ilha da Madeira e na Ilha do Porto Santo. E por isso perguntamos, era assim tão difícil desenhar políticas de apoio ao emprego no quadro da região autónoma da Madeira? Não era possível tirar inspiração do que se fez na República de bom, às vezes menos bom, mas que se foi fazendo? Até o atual governo PSD-CDS, apesar de ir por caminhos errados, percebe que tem que dar uma resposta aos problemas do desemprego jovem e construiu um programa com esse fim. Na região autónoma dos Açores encontramos diversos programas, seja no plano dos estágios, seja no plano da ligação à universidade, em que é de facto possível fazer essa aposta e ter respostas alternativas que não se limitam a um baixar dos braços e a uma desistência passiva em relação ao futuro de milhares de jovens. Mas no plano da educação a pergunta é a mesma. Se temos a possibilidade hoje de usar o sistema educativo como forma de dotar os jovens destas gerações dos instrumentos para serem competitivos a sério, não é serem competitivos com salários miseráveis, não é serem competitivos reduzindo os seus direitos, não é serem competitivos para tentar competir com a China ou com o Vietnã, com quem nunca vamos competir porque recusamos esse modelo de valores e esse modelo de sociedade. E por muito que nos digam e nos chamem ignorantes, não sei se hoje acompanharam as declarações do consultor do governo, que disse, no fundo, que os empresários é que são todos uns ignorantes, que não percebem a genialidade de uma medida espetacular, ele não usou a expressão espetacular, disse uma medida inteligentíssima, esta da redução da TSU, os empresários é que é, pronto, infelizmente, são os ignorantes, o povo português, infelizmente, são os piegas, que não estão empenhados, portanto, este é o discurso de quem nos governa, de quem desconsidera que talvez se ponderarmos, e se tivermos 800 mil pessoas na rua e mais vozes sem fim na comunicação social a rejeitar um modelo, quando os próprios beneficiários destas medidas todos dizem, bom, isto é um disparate pegado, bom, se calhar tenha chegado à altura de refletir, bom, se calhar somos nós que nos enganamos, se calhar somos nós que não estamos a traçar o rumo certo. Bom, o Primeiro-Ministro aparentemente, não diria honra lhe seja feita, mas pelo menos teve o discernimento de perceber que não podia ir mais longe. Demorou-lhe 2 semanas e a maior manifestação desde o 25 de Abril. Infelizmente o discernimento aqui na região autónoma não é tanto, porque ao fim de 30 anos a explicar que o modelo não funciona, o líder do Governo Regional ainda não percebeu e ainda não arrepiou o caminho. Mas, como dizia, é possível ser diferente e é possível fazer diferente, e no plano da educação isso é muito importante, e por isso também, com os instrumentos que seriam possíveis dinamizar, quer na ligação aqui à Universidade da Madeira, quer no plano do ensino básico e secundário, reforço das qualificações tinha de ser a aposta e tinha de ser a aposta fundamental. Mas, como digo, não me quero também alongar muito, aqui também é um momento em que queremos ouvir o Orlando e queremos ouvir, de facto, a força que nos últimos anos tem permitido guiar esta organização à sua reestruturação e à sua capacidade de resposta, mas queria deixar-vos uma nota final. Uma nota final também sobre os problemas que são de todos nós. Enfim, falámos muito e temos falado muito da região autónoma, obviamente, naturalmente, mas também temos que refletir sobre o momento que o país atravessa, e o momento que o país atravessa também nos tem que mobilizar a todos, estejamos nós no Funchal, na Ponta Delgada, em Faro, no Porto, em Coimbra, onde quer que seja, em Lisboa, onde quer que seja. Porque, de facto, são momentos e são tempos como nunca tínhamos visto. São tempos porque nunca tínhamos visto, porque o desafio não depende só de nós. Porque temos de nos mobilizar e demonstrar uma capacidade para exigir nas instituições europeias que não nos sufoquem, mas que nos ajudem a construir solidariamente um futuro diferente. São tempos difíceis porque nunca como hoje tão divorciados estiveram os cidadãos em relação aos seus responsáveis políticos, e todos temos que refletir quanto às causas disto mesmo. E temos que começar por refletir e fazer a nossa própria autocrítica. Porque nós não somos um partido assim tão diferente dos outros, seremos em muitas coisas, mas temos os mesmos vícios, muitas vezes. Não tão potenciados, não tão graves, mas também temos que refletir sobre como nós podemos melhorar a nossa relação com os cidadãos, para que nas manifestações tão justas, tão significativas, a que nós próprios aderimos e participamos, não tenhamos de ser confrontados com os cartazes populistas que colocam todos no mesmo saco e que por isso mesmo corroem o que é fundamental na nossa democracia. Se queremos uma democracia de partidos, e queremos-la, temos que ter verdadeiramente
a capacidade de perceber que os partidos também têm que ser chamados à responsabilidade e ajudar a construir a diferença. E por isso é que estes tempos são difíceis. Porque são tempos de enfrentar a crise, por um lado, de enfrentar a crise interna, a crise que corrói o país, mas também a crise de valores, de certa maneira, em que os valores da democracia estão em risco. Eu normalmente evito fazer analogias com a Primeira República, porque eu acho que normalmente são sempre alarmistas e tendem sempre a dizer, bom, lá se está outra vez a falar de fim de regime, é normalmente exagero. Mas às vezes o exagero pode ser significativo e necessário para alertar as consciências. E de facto há tantos fatores parecidos. Há tantos momentos em que percebemos que às vezes não estamos a discutir o que devíamos estar a discutir, que é o futuro das pessoas e a nossa capacidade de resistir à crise e de ultrapassá-la, e estamos mais preocupados em apontar dedos e dizer que o responsável foi aquele ou que foi aquele outro, e perdemos tempo e horas em debates televisivos a dizer aquilo que não diz nada aos cidadãos, porque eles no fundo já passaram a fase em que se importam se foi o PS, se foi o PSD, se foi o CDS, se foi o PCP e o Bloco. Eles no fundo só querem, as pessoas querem uma resposta para os seus problemas e para as suas dificuldades. E não é enterrando a cabeça na areia, reconhecendo que o caminho que estamos a seguir é um caminho certo, é tirando a cabeça da areia e olhando o desafio em frente, dizendo este modelo de gestão para o país não funciona, este modelo de competitividade na Europa não funciona, e nós cá estaremos com as nossas vozes, que individualmente podem ser pequeninas, mas conjuntamente terão muita força, a dizer que recusamos esta dificuldade. E por isso, porque nos é impensável aceitar que destrua o Estado Social, porque nos é impensável aceitar que uma estratégia de empobrecimento funciona ou é desejável ou sequer pode ser colocada em cima da mesa. O debate está tão enviesado que nós aceitamos que esta seja uma opção. Apenas porque contabilisticamente nas contas de alguns pode fazer sentido, nós dispusemos-nos a aceitar que pudesse ser aceitável discutir o empobrecimento como uma estratégia de futuro para o país. E por isso, com toda a clareza, com toda a determinação e sabendo que os nossos valores não mudaram e que continuam atuais, muitos deles são atuais desde 1789 e alguns até de antes, podemos com toda a força e com toda a clareza dizer: nós não nos rendemos. Nós não desistimos e, mais uma vez, estejamos nós no Funchal, em Ponta Delgada, em Lisboa, no Porto, em Coimbra, em Bruxelas ou em Berlim, porque as causas são comuns e são conjuntas a todos os que acreditam nestes valores, o futuro continua a ser nosso se nós tivermos a capacidade de o defender no presente e de afirmar a alternativa. E por isso estou seguro que a Juventude Socialista da Madeira, a Juventude Socialista Nacional, o PS Nacional, o PS Madeira, vai fazer parte da alternativa, vai construir a alternativa e que venceremos a crise. Viva a Madeira! Viva a JS, viva o PS e viva a República!